Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Uma alegria ver os irmãos nos encontrar. A gente ficava com saudade desses tempos de culto presencial, quando a gente só fazia o culto pela internet. É muito bom estar junto com os irmãos para cantar e adorar o Senhor. E também saber que há pessoas nos acompanhando de casa, gente que não pode estar aqui, está de casa acompanhando nosso culto, que a bênção de Deus chegue a cada lar dessas pessoas. Vamos ler a Bíblia em Isaías capítulo 6. Nós cantamos agora, ouvimos cantar agora, tocou-me. E esse texto fala de um tempo quando o Senhor mandou o anjo tocar a boca de Isaías com uma brasa viva tirada com uma tenaz lá do altar, para que ele fosse purificado. Isaías capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. Profeta Isaías capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado que o Senhor nos purifica de todo o nosso pecado.
Porque para estar na tua presença, Deus, nós precisamos de santidade. Para estar na tua presença, precisamos ser purificados de todo pecado. Dá-nos a graça, Deus, de não voltar a pecar sempre, não repetir os mesmos erros. Ó Deus, a aprender a viver uma vida santa e pura diante de Ti. Ó Deus, aceita-nos na tua presença, seja a tua graça sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir cantando, meus irmãos? Graças e paz, igreja, amém, boa noite. Convido você a ficar de pé, você que pode, para adorarmos o Senhor juntos. E dizer que em todo tempo louvarei o nome do Senhor, amém? Você pode declarar isso com todo prazer, com todo gosto de dizer: eu vou louvar o Senhor, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E nessa canção eu peço a sua ajuda, com as suas palmas. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios. Alegrar-se, alegrar-se ao Senhor, a minha alma está alegre, alegrar-se ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Alegrar-se, alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se, alegrar-se ao Senhor. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, em todos a uma, exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, em todos a uma, exaltemos seu glorioso nome. Sempre estará em meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará em meus lábios. Alegrar-se, alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, alegrar-se ao Senhor, alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Glória a Deus, que possamos sempre estar alegres em louvar o Senhor. Tantas pessoas gostariam de estar aqui no seu lugar, louvando ao Senhor na casa de Deus. E eu convido você a cantar essa canção que nós vamos cantar agora, Corpo e Família, em declarar que nós somos corpo de Cristo, a família de Cristo. Nós somos irmãos de sangue? Somos sim, pelo sangue de Jesus nós somos irmãos. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Neste momento nós não podemos nos abraçar, mas eu convido você a dar um joinha para o seu irmão do seu lado aí, ó. Dá um graça e paz para ele, uma boa noite, que Deus te abençoe. No fruto deste novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe. Preciosa, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, sim, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, irmão. Convido você a fechar seus olhos, a você orar pelo aquele irmão que você ainda não viu aqui na igreja, que a gente voltou da quarentena a cultuar no templo do Senhor. Pensa naquele irmão que ainda você não viu aqui entre nós. Ore ao Senhor neste momento. Só o Senhor sabe o porquê. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Oh, firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim.
exército, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Vi, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Irmãos, podem olhar para o chão e perceber que nós estamos com o contrapiso pronto, né? Foi um movimento muito grande na segunda-feira. O feriado foi a oportunidade dos irmãos trabalharem aqui. Teve um grupo muito bonito que veio com muita disposição desde cedo, carregando areia, porque chegou um caminhão de areia de manhã para carregar para dentro. Os irmãos tiveram que preparar aqui o local. Tinha algumas pontas de ferro, alguns lugares que tinha ponta de resto de piso. Deu algum trabalho para limpar tudo, preparar tudo, né? Antes o Marco tinha vindo, ele e o Romilson tinha arrancado o piso velho, né? E nós trabalhamos aqui na segunda-feira. Eu só fiquei um pouco, porque o Manstano estava um pouco doente, então eu fui logo para casa. Mas a turma que trabalhou aqui foi até de tarde, um trabalho lindo. E aí tinha uma equipe na cozinha fazendo um almoço para essa turma. Foi uma festa, né? O feriado foi consagrado a Deus naquele dia. Graças a Deus por isso. Isso aqui é necessário fazer para preparar as coisas para depois colocarmos o piso, não é? Nós esperamos essas semanas que se confirme, essa semana colocar o vidro aqui atrás e a porta nova. Para domingo já está com porta e com vidro. Esperamos que está tudo certinho, vai ficar lindo o nosso tempo. E aí vamos partir para frente, porque nós já começamos aquela campanha da oferta pelas famílias. Pelo menos já 4 famílias já me responderam, dizendo que já estabeleceram o alvo da família. Tem 4 famílias já me disseram, pastor, nosso alvo da família é tanto. E aí, graças a Deus, com essas famílias nós já temos garantido que 3 meses de oferta de quase R$1.000. 4 famílias que vão contribuir vai dar quase R$1.000. Então, quando cada família da igreja for estabelecer o seu alvo, nós vamos ter recurso para fazer essa obra, para concluir essa obra até dezembro. Acreditam nisso, meus irmãos? Amém. Acreditam nisso? Amém. Não vamos, se vier a oferta de fora, vai ser bênção. Se pessoas de fora nos ajudarem, vai ser muito bom. Mas nós vamos fazer o nosso esforço, nós vamos nos unir aqui para fazer a nossa parte e concluir esse templo. Será lindo a gente chegar ao final e dizer assim, eu participei, eu ajudei, eu contribuí, eu me sacrifiquei, mas eu fiz parte dessa história. Aqui tem o meu suor, aqui tem o meu amor, aqui tem a minha contribuição também. Será uma alegria para cada um de nós chegar ao final e dizer, eu também participei disso aqui. Nós fizemos esse tempo. Amém? Amém. E assim nós vamos prosseguir, né? A nossa campanha vai ter oferta de 3 meses. Outubro, novembro e dezembro. Então, você entregando a cada mês da sua oferta, você estará cooperando com o alvo geral da igreja. Vamos fazer um grande movimento no esforço de todos nós alcançarmos o nosso alvo. Vamos agora, então, cantar mais uma música. Enquanto cantamos, quem vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer a toca do filacho como expressão de adoração a Deus. Faça isso enquanto nós cantamos a música. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti.
mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Sim, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E declaramos que tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. A minha vida, tudo entregarei. O meu tempo, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Nós vamos orar para agradecer a Deus os dízimos e ofertas e também pelas respostas de Deus às nossas orações. Hoje a notícia boa é que a Cecília, aquela sobrinha neta da Sandra, está em casa, teve alta. Cecília que estava internada com icterícia, uma criancinha recém-nascida, né? Vamos agradecer a Deus por isso, não é? O pastor Belarmino deu notícia que o Estevão também, que está internado, saiu daquele nível mais difícil de oxigênio, está ainda com a mangueirinha, mas já está dando sinal de melhora. Uma criança que nasceu com 35 semanas, correndo risco, mas que está melhorando, e a expectativa é que logo o Estevão vá para casa. A família está muito apreensiva com isso. Vamos orar a Deus pela melhora do Estevão. Também pela melhora da irmã Sandra, que esteve doente desde domingo, né, desde sábado, domingo, segunda-feira, mas hoje já está bem melhor. Vamos orar a Deus pela melhora da irmã Sandra. Irmã Maria, vem aqui para orar, por favor, agradecer a Deus por essas bênçãos, agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, que Deus possa multiplicar os recursos na vida da nossa igreja a cada dia. Faça oração de gratidão a Deus neste momento. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, Te agradecer, Pai. Te agradecer pelas nossas vidas, por estarmos aqui em união com o Senhor, em união, Senhor, com a Tua igreja, Pai, com o Teu corpo. Queremos Te agradecer pela vida da Cecília, pela vida do Estevão, duas crianças, Pai, recém-nascidas, que tiveram problemas, Deus, de saúde, mas mais uma vez, o Senhor, Pai, ouviu as nossas orações. Por isso nós estamos gratos, Deus, a Ti, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado com a vida dessas crianças. Queremos Te agradecer também pela melhora da irmã Sandra, Senhor, porque ela estava, Senhor, passando mal, mas graças a Ti, ela também já está bem melhor. Queremos Te agradecer também pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor continue, Pai, cuidando da Tua igreja, cuidando, Deus, dessa obra. Nós colocamos essa obra nas Tuas mãos,
Te agradecemos, Pai, por essa obra estar ao ponto que chegou. Sabemos, Deus, que somente com a tua intervenção, com a tua bondade, com o teu cuidado, que nós chegamos até aqui. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, muitas igrejas estão retomando depois da quarentena e é muito diferente de um lugar para o outro. Houve situações de igreja que o pessoal dispersou um pouco, o pessoal desanimou, não está voltando. Parece até que o pastor tem que pegar pelas orelhas das ovelhas para trazer de volta ao rebanho. E há outras igrejas que estão voltando com muita animação, muito fervor, e as pessoas estão vindo mais animadas, com mais vontade de adorar a Deus. E nós louvamos a Deus por isso. Nossa igreja no domingo à noite estava cheia. Nós estamos aí com as cadeiras longe, separadas, né? Mas no domingo à noite temos tido uma turma muito grande. Nós estamos ficando gente lá de fora. Imagina se quando nós juntarmos o pessoal da manhã e da noite, esse tempo já vai ficar bem cheio. Na expectativa que isso tudo resulte em crescimento da igreja, que essa experiência toda provoque na igreja um impulso, um desejo de trabalhar muito, de crescer. Por isso vamos pensar um pouco hoje sobre o crescimento significativo da igreja. O que é crescimento para uma igreja? O que nós entendemos que uma igreja tenha crescido, né? Houve um caso de uma igreja que cresceu de uma vez, sabe? Aqui havia uma outra igreja no bairro e as pessoas arranjaram uma briga lá e a metade da turma da outra igreja veio para cá. Aí a igreja cresceu. Isso é crescimento? Quando recebeu uma turma que veio porque brigou na outra igreja, isso é crescimento? Isso não é crescimento, isso foi um inchaço, não é? E crescimento, meus irmãos, é quando nós vemos pessoas que aceitando Jesus, mudando de vida e reforçando a igreja. Não é recebendo gente que vem pronto porque brigou lá, porque está procurando outra igreja. Isso não é crescimento, não é? A nossa referência é a igreja cristã primitiva, a primeira igreja batista de Jerusalém. Não é? A primeira igreja batista de Jerusalém, eu chamo de igreja batista de Jerusalém porque lá era muito parecida com a igreja batista. Lá tinha assembleia, tem a sessão, igual a igreja batista, né? Lá tinha diácono, igual a igreja batista, né? Lá tinha pastor também, e lá tinha muitos crentes, e lá batizava as pessoas dando profissão de fé. Aquela igreja de Jerusalém era muito parecida com a igreja batista. Então, quando eu falo que era a primeira igreja batista de Jerusalém, os outros que não são batistas não entendem muito, não. Mas nós somos batistas por tradição desde Jerusalém. Existe uma teoria sobre a origem dos batistas que é chamada JJJ, né? Que os batistas começaram em Jerusalém, com João Batista batizando no Rio Jordão. Diz o Jameson, no dia do concílio, que Jesus foi batizado na igreja batista. Foi batizado por João Batista no Rio Jordão, por imersão, não é? Se não é, podia ser, né? Deveria ser. Só falta botar o nome de igreja batista. Mas, meus irmãos, não é por vaidade, não é por presunção dos batistas, mas porque a gente quer ser fiel à experiência da igreja como a igreja cristã começou lá em Jerusalém. Mas o que é crescimento para a igreja? Será que crescimento para a igreja é quando ela tem muitos membros, que ela já tem agora 800, 1.000, 2.000 membros? O crescimento da igreja vai ser medido porque ela tem muita gente? Não necessariamente. A igreja ter muitos membros não significa que ela tenha crescido de fato, não é? Não é que ela vai ser conhecida como uma igreja que cresceu porque ela construiu um templo bem grande e agora tem onde aí o pessoal fala, olha, aquela igreja cresceu, olha que igreja grande. As pessoas chamam o templo de igreja. Nem toda igreja que tem um templo grande, de fato é uma igreja, uma grande igreja. Templo grande não é assim não. Será que ela será uma igreja que cresceu porque tem muito dinheiro? O orçamento da igreja é grande, tem muito recurso financeiro? Isso é sinal de crescimento? Não é? Ou será que é quando o pessoal de fora olha e admira essa igreja? Ou outro que tem muitos pastores, não é? Como é que crescia a igreja cristã primitiva, lá de Jerusalém? O que essa igreja tinha? Quais as marcas? O que identificava? Qual era o sinal visível do crescimento daquela igreja? Primeira coisa interessante a gente observar, que a igreja de Jerusalém não tinha templo. Não sabiam disso? Não tinha templo aquela igreja. Como é que uma igreja cresce sem ter templo? A primeira igreja cristã não tinha um templo próprio, meus irmãos. E ela crescia e se multiplicava sem ter templo. Então, nos mostra que o templo não é a coisa mais importante para uma igreja, porque a igreja cristã, a primeira igreja cristã, não tinha templo e cresceu imensamente, cresceu imensamente. Por que ela cresceu tanto? Porque eles se reuniam nas casas, no templo também, nas sinagogas, né?
nas casas, o templo dos judeus emprestado, né? E nas casas. Então tinha muitas células, muitas reuniões, e eles se multiplicavam. Mas não estavam tão preocupados em construir templo. Lá no Velho Testamento, o povo estava preocupado em construir o templo, Salomão quis construir o templo. Depois, mas aquela igreja cristã não era prioridade para aquela igreja construir um templo. Não era a coisa mais importante, porque eles continuavam sendo igreja, continuavam sendo cristãos ainda sem templo. Não é? Ela não tinha apoio das autoridades. Né? O governador, as autoridades do judaísmo não apoiavam aquela igreja. Pelo contrário, perseguiam essa igreja, tentavam atrapalhar, tentavam prender os apóstolos, queriam proibi-los de pregar o evangelho, queriam impedir. E no capítulo 8, vamos ver que começou a haver uma grande perseguição a esses cristãos. Como é que uma igreja cresce, meus irmãos, sem ter apoio das autoridades, sendo perseguido, sendo ameaçado e eles sendo presos? E essa igreja crescia e se multiplicava. Veja o que é o mistério do poder de Deus, do evangelho. O que é o mistério da ação de Deus através dos crentes. Todos esses fatores contrários não impediam a igreja de crescer. Não é? Vamos ver algumas coisas interessantes. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos e vamos ver algumas características dessa igreja que cresceu. Não é? Atos capítulo 2. Abram a Bíblia em Atos 2, vejam como é que foi o começo dessa igreja. Ela já tinha sido fundada por Jesus e eles eram mais ou menos uns 120 membros dessa igreja. Mas aconteceu em Atos 2, um momento em que o apóstolo Pedro tomou a frente e pregou um sermão. E no verso 37, encontramos que as pessoas ficaram tomadas de uma emoção, coração compungido, e eles vieram perguntar: o que é que a gente faz agora? Essa mensagem tocou o nosso coração, essa mensagem incomodou a gente, e nós temos que fazer alguma coisa, não sabemos como fazer, o que é que a gente faz agora? Então Pedro falou assim, olha, capítulo 2, verso 38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, a igreja pregava o evangelho puro, o evangelho do arrependimento. Essa igreja crescia porque ela pregava o evangelho que as pessoas precisam mudar de vida, se converter de verdade, precisam realmente aceitar Jesus e serem batizados e para ter perdão dos seus pecados. A mensagem da igreja que cresce é a mensagem do evangelho puro e verdadeiro. Porque agora fulano está vindo para a igreja. Aí ele tem lá seus problemas. Mas o que importa é que vem para a igreja, né? Não, não é assim. Não é de qualquer jeito. Porque tem uma família chegando para a igreja, sabe? Eles têm lá uns negócios meio errados lá fora, mas o que importa é que eles estão vindo aqui, vão entregar dízimo, né? Não, não é por aí. Eles têm que ter, para ser parte da igreja, tem que ter testemunho, tem que ter conversão, tem que ter uma experiência genuína. Quem agrega, quem soma na igreja, precisa ser convertido de fato, para ser batizado. Aquela igreja crescia porque ela pregava o arrependimento, a conversão verdadeira, o evangelho puro, não fazia vistas grossas ao pecado, não aceitava que as pessoas viessem com os seus pecados sem se converterem. A igreja precisa pregar o evangelho puro e verdadeiro, não é? Mas ainda no capítulo 2, encontramos que essa igreja, na sequência do capítulo 2, vamos que essa igreja, meus irmãos, cada dia eles foram ficando firmes. Não é? Olha o versículo 41. Foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quantas? Quantas pessoas? Quase 3 mil pessoas. Imagine, a igreja era um pouquinho maior do que a nossa. Tinha mais ou menos uns 120 membros daquela igreja. Eram mais ou menos uns 120 que estavam reunidos depois que Jesus subiu para o céu, que eles ficaram no cenáculo, que era tipo um terraço. Eles ficaram reunidos orando. Aí, de repente, aconteceu o derramamento do Espírito Santo. O apóstolo Pedro pregou aquele sermão e se converteram quase 3 mil pessoas. Imagina a mudança de uma turma de uns 120 para uma turma de agora mais de 3 mil. O impacto, né? O alvoroço que foi. As pessoas vindo e se convertendo aos montes. A igreja experimentou um crescimento verdadeiro. Mas o fato deles se converterem não é tudo. O versículo seguinte é que mostra que a conversão deles era verdadeira. Qual era o resultado? Olha o versículo 42. Eles o quê? Perseveravam. Meus irmãos, quem não se converte de verdade não persevera. Quem não tem uma conversão, uma mudança de vida, não fica na igreja. Quem não tem uma experiência de arrependimento, de conversão, não permanece, não persevera. Só persevera quem tem uma experiência verdadeira. Quem muda de vida de verdade.
quem vem só para agradar uns e outros, quem vem porque o louvor é animado, quem vem só porque simpatiza com a igreja, quem vem só porque quer fazer parte do grupo, se não tiver uma experiência verdadeira de conversão, não persevera. Eles perseveravam. Esse é o crescimento verdadeiro, é o crescimento que permanece, não é só uma onda, não é só um alvoroço, não é só um movimento, é um crescimento permanente. Assim era lá em Jerusalém, não é? Mas eles perseveravam em vários aspectos. O primeiro aspecto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estudavam a Bíblia, eles perseveravam na Bíblia, no conhecimento da Bíblia, a doutrina que os apóstolos pregavam. Não era uma mistura, uma seleção de doutrinas, de mistura de igrejas, não era uma heresia, ideias erradas, não era invenção de homens. Eles estavam preocupados em perseverar na doutrina, na palavra de Deus. Porque apareceu um pregador pregando coisas novas ali, ele é muito animado e cheio de poder, então vão atrás desse povo? Porque agora tem uma igreja ali que está fazendo uma festa diferente. Não, nós temos que conhecer a palavra de Deus. A nossa perseverança tem que ter uma base. A nossa experiência tem que ter um fundamento, e é a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. O crescimento verdadeiro é aquele que tem fundamento na Bíblia, na palavra de Deus, e não na conversa dos outros, não no movimento que há por aí afora, não é? Além da doutrina, eles perseveravam também em que mais? Na comunhão. Eles estavam sempre juntos, eles participavam, eles tinham comunhão uns com os outros, eles amavam uns aos outros, mas também perseveravam no partir do pão, as reuniões da ceia, mas que também partilhavam o pão uns com os outros. Esse partir do pão pode significar duas coisas: significar que estão fazendo parte da celebração da ceia do Senhor, mas também que eles estão preocupados em dividir o seu próprio alimento com os que não têm. O cuidado é que ninguém passe necessidade entre eles, mas eles perseveravam também nas orações. Animação sem oração, meus irmãos, não é nada. Não é? Animação sem experiência de comunhão com Deus, sem intimidade com Deus, não leva a lugar nenhum. Animação sem vida de oração não tem futuro. Eles perseveravam também nas orações. Olha como aquela igreja ia consolidando o seu trabalho. Olha como o crescimento daquela igreja era verdadeiro, era permanente, não é? Mas há outras razões mais. Quer ver uma coisa interessante? Nessa igreja sempre se convertia mais gente, mas aquele povo da rua respeitava essa igreja. Olha o final, versículo 47, hein? Louvando a Deus e fazendo o quê? Caindo na graça de todo o povo. Tem uma versão que fala assim, contando com a simpatia de todo o povo. O povo da rua, o povo de fora, via naquela igreja um testemunho verdadeiro. Todo mundo vai dizer, esse povo é crente mesmo, olha a vida deles. Esse povo tem conversão mesmo, olha o comportamento deles. Então, aqueles que tinham um vizinho que era convertido nessa igreja, viam nesse vizinho um testemunho de crente verdadeiro. Aquele que tinha um parente que tinha se convertido nessa igreja, via que esse parente era agora um crente verdadeiro. Aquele que tinha um colega de trabalho que tinha ido para essa igreja, via o testemunho desse colega de trabalho, a vida cristã verdadeira. Aquele que conversava com ele, os amigos percebiam que essa igreja era de gente verdadeira, de gente convertida de fato, de gente que tinha uma experiência profunda com Deus. O povo de fora queria saber o que essa igreja tinha, porque a igreja caía na graça. As pessoas admiravam essa igreja, porque via as pessoas mostrando uma experiência autêntica, verdadeira. Nunca alguém ia dizer para um crente dessa igreja assim, você é crente safado. Não. Nunca alguém ia dizer para um crente dessa igreja, você é um crente falso. Não. Nunca alguém ia dizer para um crente dessa igreja, você não é nada, porque esses crentes tinham vida, testemunho. O comportamento deles era a sua pregação. Então as pessoas de fora respeitavam a igreja cristã primitiva. E sabe o que acontecia como resultado disso? No verso 47, vai dizer assim, olha, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja que iam sendo salvos. Olha o fruto do bom testemunho, mais gente se convertia todo dia. Todo dia tinha conversando nessa igreja. Todo dia tinha gente nova nessa igreja, chegando uma gente que se convertia, gente que ia sendo salva. Esse é o crescimento da igreja. Assim crescia Jerusalém, assim deve crescer a nossa igreja, meus irmãos. Não é? Deve crescer fazendo esse esforço, não é? Agora vamos ver mais algumas coisas, né? No capítulo 6 vai dizer que essa igreja se multiplica. Olha o capítulo 6, versículo 2, fala assim, olha... Versículo 1 e 2, ora naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, olha só, estava crescendo nos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesmas. Então eles escolheram naquele dia
os diáconos para servir a igreja, para tratar as situações de necessidade social, cuidar das viúvas, porque aquela igreja começou a crescer, e aí alguém tinha que cuidar dos problemas que aconteciam da administração da obra social da igreja. Então foi quando a igreja, pela primeira vez, escolheu diáconos, para que os apóstolos cuidassem só da pregação e da oração. Eles parassem de ficar cuidando da administração dos negócios, de problema de assunto social. Os apóstolos iam só cuidar de orar e de pregar. A igreja cresceu. E aí os problemas aconteceram, as dificuldades surgiram, muitas coisas para administrar. E eles não podiam ficar se ocupando muito, porque se eles ficassem se ocupando com tudo, não dariam conta de preparar as pregações, de gastar tempo em oração. Não é? Nós temos aqui, meus irmãos, uma igreja que crescia mais. Verso 7, capítulo 6, verso 7, fala assim, olha: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Olha bem a palavra, multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes, os sacerdotes judeus estavam se convertendo também. Até os sacerdotes da igreja dos judeus estavam se convertendo nessa igreja cristã. Até os sacerdotes. Que coisa linda, meus irmãos, que o impacto que o evangelho causava naquele lugar, não é? Eles pregavam por onde passavam. Quando eram perseguidos, continuavam pregando. No capítulo 8, você vai encontrar que eles foram perseguidos, tiveram que fugir de Jerusalém, mas por onde passavam, iam pregando. Capítulo 8, versículo 4, assim: mas os que andavam dispersos, né, iam por toda parte anunciando a palavra. Por onde eles iam, estavam pregando a palavra, não paravam de pregar, não é? Essa igreja, meus irmãos, estava sempre crescendo. Volta no capítulo 4, verso 37, vamos ver que essa igreja, meus irmãos, era tão linda, que as pessoas não estavam apegadas aos bens materiais, não havia ambição entre eles. Capítulo 4, verso 37, diz assim, olha: possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Fala de Barnabé. O Barnabé possuiu uma herança, e ele vendeu e trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. Era comum alguém vender uma propriedade e dar de oferta para socorrer os outros irmãos que estivessem passando necessidade. Porque eles não ficavam felizes se alguém da igreja estivesse passando necessidade. Não estavam apegados a seus bens materiais e cuidavam dos outros, né? Sempre cuidando dos outros, né? É uma igreja que orava muito, é uma pessoa de muita oração. Olha no capítulo 4, verso 31, eles oravam muito. Olha o que aconteceu. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, quando aquele povo se reuniu para orar, o lugar tremeu o chão, tremeu tudo. E eles se sentiram cheios do poder do Espírito Santo. Aquele povo orava muito, e Pedro estava na cadeia, e Deus mandou um anjo tirar Pedro, porque a igreja estava orando por ele. E a cada coisa que acontecia, e as maravilhas iam acontecendo, porque aquele povo era um povo de muita oração. Eles perseveravam na oração. Essa é a igreja que cresce. Meus irmãos, uma igreja que não ora, que as pessoas não vão ao culto de oração, que não se dedica à oração, não cresce. Porque o que faz uma igreja crescer é a manifestação do poder de Deus. E o poder de Deus a gente busca na oração. Se nós queremos que a nossa igreja cresça, nós temos que nos dedicar a orar mais, a orar muito. A oração é que é a busca do poder de Deus. A manifestação, assim era a igreja de Jerusalém. Oravam muito, mas Deus fazia acontecer muitas maravilhas no meio deles, não é? Muitas maravilhas, e eles experimentavam a cada dia a ação de Deus, porque eles eram um povo de muita oração. Capítulo 4, verso 32, mostra que eles eram tão unidos que, meus irmãos, era uma coisa linda ver aquela igreja. Olha só, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era muita gente, uma multidão, mas era um só coração, unidos, né? Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, né? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Veja, era uma igreja que tinha, meus irmãos, no culto, uma celebração do poder de Deus a cada dia. Eles viam o poder de Deus se manifestando no meio deles. Porque eles oravam muito, porque eles perseveravam firme na doutrina, porque eles eram muito unidos, porque eles se amavam de verdade, porque eles pregavam o evangelho genuíno, porque eles eram uma igreja, meus irmãos, que cada dia cuidavam uns dos outros, sem ambição, sem pretensão de se apegar às coisas materiais. Qual é o segredo dessa igreja que cresce, então? Todas essas coisas, as experiências mostram que o segredo é depender de Deus, é estar na mão de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, é buscar o poder de Deus em oração. A nossa igreja quer crescer também. A nossa igreja quer também alcançar muitas almas, muita gente. Ela tem que aprender com a igreja cristã de Jerusalém.
Tem que aprender com a prática, como era essa igreja. Temos que repetir a experiência dessa igreja. Temos que praticar as coisas que essa igreja praticava. Não adianta querer modernidade. A modernidade nem sempre dá certo. Não adianta querer forçar as coisas. Nós temos que ter vida de oração, vida de intimidade com Deus, de comunhão uns com os outros, de testemunho, meus irmãos, de cada dia. Uma vida de praticar o evangelho do que nós acreditamos. Então nós podemos experimentar crescimento. Toda igreja quer crescer. Nós queremos que a nossa igreja cresça. Toda igreja quer alcançar as pessoas. Nós queremos isso, meus irmãos. Deus quer acrescentar cada dia à igreja mais pessoas, mais gente. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos prontos a viver esse evangelho assim? Então nós vamos experimentar a ação de Deus, a bênção de Deus na vida. Quando nós vemos uma família nova chegando à igreja, um visitante vindo à igreja, nós ficamos felizes. Essa pessoa vai ser bem acolhida no nosso meio, vai se sentir amada entre nós, não é? Domingo tinha um casal que veio para a igreja, eles vieram na hora da escola dominical. Aí eu falei assim, eu não tinha percebido, mas aí a minha esposa falou assim, é fulano de tal? Domingo passado eu falei com ela. Eu nem tinha visto, mas a Sandra tinha conversado já com aquela jovem, e ela veio e trouxe agora o seu namorado, e os dois vieram para a IBD, domingo. Quando você vê alguém chegando, alguém que é visitante, alguém que está vindo à igreja, você precisa mostrar essa ousadia, essa recepção, esse carinho da igreja. A igreja tem que ser afável, a igreja tem que ser amorosa, e as pessoas têm que se sentirem acolhidas, bem recebidas, para que queiram voltar, para que queiram fazer parte dessa igreja. O amor cristão que havia lá em Jerusalém, nós precisamos ter aqui. E quem chegar aqui não chega como visitante, chega chegando para ficar. Nós vamos ser acolhedores, vamos ser amorosos, vamos mostrar o que é perseverar na comunhão. Meus irmãos, vejam, a Bíblia nos ensina pelo exemplo. A Bíblia nos ensina pela prática da igreja lá em Jerusalém. Se nós queremos aprender com eles, vamos estudar mais a Bíblia, estudar aquilo que eles praticaram. Fizeram para nós também sermos uma igreja semelhante à primeira igreja batista de Jerusalém. Amém? Vamos orar? Quero que cada um de vocês agora fale com Deus, meu Deus, como eu posso contribuir para essa igreja se parecer com aquela igreja? O que nós podemos fazer para a nossa igreja viver uma experiência como aquela igreja daquele tempo? Como devemos agir para nós termos o crescimento da igreja cristã primitiva? Vamos pedir a Deus, Deus, usa a minha vida. Prepara o meu coração. Deus, conduz os meus passos para que eu possa fazer parte de uma experiência de crescimento na vida da minha igreja. Que eu possa contribuir, que eu ajude a minha igreja a crescer, ajude a minha igreja a superar as suas dificuldades. Fale com Deus, peça a Deus para fazer de você uma bênção no meio da igreja. Hoje alguém falou comigo assim, quando a igreja tinha uma vovozinha que abraçava o pessoal na porta da igreja, todo mundo que chegava se sentia bem recebido na igreja. Aquela vovozinha já faleceu, tinha saudade. Então nós temos que ter mais gente que ocupe o lugar dela, que trate com carinho as pessoas que vêm aqui. A vovozinha era um sinal da boa recepção do amor dessa igreja. E nós temos saudade dela. Devem ter aprendido com ela a tratar com carinho quem vem aqui. Nosso Deus, nosso Pai, ensina-nos, Senhor Deus, a ser uma igreja do jeito que o Senhor quer que nós sejamos, para que experimentemos o crescimento, que seja fruto da ação do Teu Espírito Santo entre nós. Dá-nos uma experiência nova a cada dia. Dá-nos, a Deus, um coração obediente a cada dia. Dá-nos um coração submisso à voz do Teu Espírito Santo, para fazer a nossa parte, da nossa contribuição, nos esforçar, para que a igreja possa experimentar um crescimento maravilhoso, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais de Ti, Deus. Não há outro lugar onde eu queira estar.
Amém. Estou vendo aqui na internet pedido de oração que vão chegando durante o nosso culto, né? A irmã Regina pede oração pela mãe dela. A mãe dela levou uma queda, está com muitas dores. Vamos lembrar de orar pela mãe da irmã Regina, amém? Também a Márcia pede oração pela irmã Maria Messias, também está doente. A irmã Maria Messias tem estado doente vários dias. Vamos lembrar de orar por ela, Deus cuidar dela, né? Vamos orar por esse filho dos irmãos. Eu quero pedir alguém para orar pela irmã Maria e pela mãe da irmã Regina, né? Quem gostaria de orar por esse pedido? Eu gostaria que uma irmã orasse por esse pedido aqui. Quem gostaria de orar por esse pedido aqui? Vou pedir alguém para orar? Irmã Edna, vem aqui orar, irmã Edna. Ora pela a mãe de Regina e pela mãe de Messias. É o microfone aqui para orar por essas pessoas. Nós estamos pedindo oração por elas aqui. As duas estão doentes. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Pai. Ó Deus, agora queremos te colocar diante de ti, ó Pai, a vida da irmã Maria, ó Pai. O Senhor esteja abençoando a vida da tua serva, Pai, dando ela saúde cada dia mais, ó Deus. Ó Deus, queremos te colocar diante de ti também, Senhor, a mãe da irmã Regina, Pai. Esteja com ela neste momento, Pai, visitando a tua serva, Pai. Guarda ela, Senhor, livra de todo o mal, Pai. Agora queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está presente neste local. Fala conosco, Deus, cada dia de nossa vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Maria. Às vezes a gente acompanha aqui as pessoas saudando a gente, né? Tem um irmão que acompanha nosso culto sempre lá de Morobá, em Presidente Kennedy, irmão Ciro, lá em Morobá. O pastor Alonso também, lá em Cariacica, também acompanha nosso culto sempre, né? A irmã Carmen acompanha geralmente lá de Barra do Riacho. Tem várias pessoas que estão sempre acompanhando nosso culto. Nós queremos que Deus abençoe muito. A irmã Terezinha, lá da igreja de Guaraiúns. Vários irmãos que estão sempre mandando uma mensagem de apoio, de salutação para nós. Nós queremos que Deus abençoe muito todas as pessoas, né? Também as irmãs daqui, né? A Marcela está com o neném novo também, assistindo aos cultos sempre. Hoje a Márcia está assistindo de casa. Deus abençoe os irmãos que não podem estar aqui, mas que de casa acompanhem esse culto, seja a experiência de bênção na vida desses irmãos. Que é muito bom que os irmãos tenham vindo, que estão aqui hoje. Então, vai terminar o culto, vamos orar uns pelos outros. Você não pode chegar perto, não pode aproximar, você pode virar a sua cadeira para alguém, né? E orar por alguém nessa noite. Você vai terminar o culto orando, pedindo a bênção de Deus para alguém. Bote sua cadeira de frente com o irmão, do lado do irmão, mesmo que não chegue muito próximo, mas para fazer desse momento um momento muito especial de intercessão, intercedendo pelos irmãos, orando uns pelos outros. Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão, minha irmã. Receba um abraço carinhoso na nossa igreja. Eu quero